Os Yonkous podem até ser os personagens mais poderosos de todo o mundo de One Piece, mas isso não quer dizer que eles sejam imortais. Grande parte deles já estão mortos, e já que esse é o assunto, a gente vai relembrar como foi a morte de cada um dos Yonkous do mundo de One Piece. Para começar a lista, a gente vai falar do Yonkou que teve a morte mais famosa e badalada do mundo de One Piece, Edward Newgate. Tudo começou quando seu tripulante Barba Negra acabou matando o quarto comandante da tripulação. Isso foi suficiente para que Ace fosse atrás de Tite. Afinal, ele queria vingança pela morte do seu querido colega. Quando Ace ficou frente a frente com o traidor, ambos iniciaram um confronto épico. De um lado tínhamos Ace querendo vingança, do outro Barba Negra que não queria apenas se livrar da morte. Tite já tinha um plano traçado para se tornar um dos 7 Chichibukais, e para isso ele iria entregar ao governo o corpo de Monkey D. Luffy. Mas já que o Ace apareceu bem na sua frente, ele percebeu que seria ainda melhor enviar o famoso comandante dos piratas do Barba Branca. Isso fez com que o governo anunciasse uma execução. E já que o governo sabia que o Barba Branca não deixaria seu filho morrer isolado, ele já começou a se preparar para uma guerra. E enfim chegou essa guerra, a Guerra dos Maiorais, que ocorreu no QG da Marinha em Marineford. Barba Branca, de longe, era o maior nome ao lado dos piratas. Ele lutou contra vice-almirantes e lutou contra um dos 3 almirantes, principalmente contra Akainu, que foi responsável pelos maiores danos que Newgate sofreu ao longo da batalha. Diversos tiros, espadas de marinheiros, vários ataques foram desferidos ao homem mais forte do mundo. Apesar disso não ser o suficiente para tirá-lo do combate, Newgate ainda se manteve em pé para dar continuidade. Mas é óbvio que essa quantidade enorme de danos estava causando sérios problemas à sua saúde, que já não era das melhores. E para terminar com tudo isso, Barba Negra chega bem no finalzinho da guerra, aproveitando o momento que Newgate já estava fraco. Ele e todos seus tripulantes desferiram diversos tiros no corpo de Barba Branca, que foram o suficiente para acabar com qualquer condição física que ele ainda tinha para manter uma luta. 267 espadas cortando seu corpo, 46 tiros de canhão e com sua capa caindo no chão, Edward Newgate morre de pé, mostrando que a marca das suas costas nunca terá nenhum arranhão. Mesmo prestes a morrer, o homem mais forte desse mundo ainda demonstra força suficiente para deixar uma mensagem motivadora para a nova geração que o One Piece é real. Considerada a criatura mais forte do mundo do One Piece, Kaido das Sinferas foi aquele tipo de ser que raramente encontra alguém que lhe proporciona uma luta digna. Para se ter uma noção, ele foi capturado 18 vezes, sentenciado à morte mais de 40 vezes e sempre que era enforcado, as correntes se quebravam. Quando ia para a guilhotina, as lâminas se destroçavam e ninguém do mundo era capaz de matá-lo, nem mesmo ele mesmo. Kaido passou grande parte da sua vida procurando alguma forma de conseguir morrer, seja se entregando para a marinha ou caindo de uma altura de mais de 10.000 metros. Muitos até falam que para resolver isso era muito fácil, era só se jogar no mar e pronto. O cara morreria porque ficaria sem ar e não teria como se mover por conta da sua Akuma no Mi. De fato, mas o Kaido não queria morrer de uma forma indigna como essa. Seria muito fácil morrer na solidão das profundezas do mar. Ele queria deixar sua marca, nem que fosse como uma forma de uma cratera imensa no meio do chão. Foi aí que de repente ele teve que dar de cara com uma aliança de piratas e samurais que queriam reivindicar o trono do país de Wano. E no pelotão de frente dessa aliança estava Monkey D. Luffy. Luffy teve 5 embates ao longo de todo o arco do país de Wano contra Kaido. Luffy começou usando sua quarta marcha, mas mesmo assim foi derrotado após receber uma paulada do bastão do Kaido. Mas essa derrota fez com que ele tivesse uma noção da disparidade de força entre eles. Sendo assim, ele dedicou seus próximos dias em um único propósito. Lá na prisão de Udon, Luffy passou a treinar incansavelmente com Ryugoro, um velhote samurai com muita experiência no país de Wano. Após treinar com o velhote Ryugoro, Luffy pôde finalmente aprender a usar o haki do armamento avançado, que lhe dava a capacidade de acertar ataques sem a necessidade de um contato físico. Após treinar com Ryugoro e fugir de Odon, Luffy e a aliança se dirigiram até Onigashima, local próximo da batalha entre Kaido e os samurais. Lá, Luffy teve a ajuda de Zoro, Killer, Kid e Law na luta contra Kaido e Big Mom. A batalha foi bem frenética e após ser derrotado por Kaido, Luffy se levanta novamente e fica sozinho com a fera no topo de Onigashima, enquanto os outros 4 desceram para
lutar com a Big Mom e os comandantes, mas essa sua derrota fez com que ele percebesse o motivo do Kaido ser tão poderoso. A fera tinha golpes extremamente poderosos, pelo simples fato de imbuir Haki do Rei em seus ataques. Assim, Luffy aprendeu uma nova habilidade. Com o Haki do Rei avançado, tiveram uma luta ainda mais equilibrada, mas é aí que vem o problema. Kaido vence o Luffy novamente e joga ele no mar. Luffy estava prestes a ser morto, mas acabou sendo salvo pelos piratas Heart, que estava rodando a área com o submarino. Assim, Luffy recuperou suas forças, subiu nas costas de Momonosuke, dragão, e partiu em direção ao Kaido. Lá, ambos começaram uma outra luta ainda mais equilibrada, onde Luffy usava sua quarta marcha enquanto Kaido dava tudo de si na forma híbrida. Mas infelizmente, Luffy novamente foi derrotado após a agente da CP9 atrapalhar a luta. Com Luffy no chão, Kaido pensou que já estava com a vitória garantida, mas eis que tambores começaram a emanar em todo o país de Wano, e esse era nada mais do que a volta de Nika, o deus do sol. Luffy conseguiu voltar à vida após despertar a transformação de Nika, o que lhe permitiu ter uma forma ainda mais poderosa, capaz de bater de frente com o próprio Kaido. No final dessa luta, Luffy criou um punho tão imenso que foi capaz de finalmente jogar Kaido para as lavas do país de Wano, e assim declarou sua vitória contra Kaido e tomou seu posto de Yonkou dos mares. Em relação ao Kaido, a gente sabe que ele foi derrotado. A questão mesmo é que a gente não sabe se ele de fato morreu. Muitos teorizam que ele pode voltar e talvez até mesmo se redimir, quem sabe fazendo algo benéfico. Olha, na minha opinião, eu acho que o Kaido já deu o que tinha que dar. Ele já cumpriu seu propósito, teve sua morte e já cumpriu seu papel na obra, que era ser derrotado pelo Joy Boy. Mas enfim, a gente tem que esperar o Oda mostrar o que de fato aconteceu com Kaido. Outro fato que levanta a questão é que dificilmente o Oda mata personagens. Então será que ele matou o Kaido ainda mais pelas mãos do Luffy, onde o Luffy não tem costume de matar personagens também? A Big Mom está metaforicamente no mesmo barco que o Kaido. Após o Luffy conseguir fugir de Whole Cake após causar vários problemas por lá, a Yonkou decidiu que iria até o país de Wano para vingar o do Chapéu de Palha. Assim que chegou lá, formou uma aliança com o próprio Kaido para derrotar o Luffy e fazer com que um deles chegasse até o One Piece. Isso fez com que ambos tivessem sua luta lá no topo de Onigashima contra os Supernovas. Nessa batalha, ela acabou sendo jogada lá de cima. E separada de Kaido, a Yonkou iniciou sua luta contra Kid e Law ao mesmo tempo. Nessa luta, os dois Supernovas tiveram que lidar com a Big Mom, que estava usando tudo o que tinha para poder vencer essa luta. Já seu arsenal de técnicas, Big Mom estava usando principalmente a sua resistência para tancar tantos golpes desses dois, além das suas almas, incluindo Prometheus, Hera e Napoleão. Mas as coisas realmente não estavam boas para a velhota, porque ela teve que lidar com o fato de que duas paramécias estavam sendo despertadas em sua frente. Com os poderes despertados da Ope Ope no Mi e da Dik Dik no Mi, Kid e Law usaram suas técnicas mais aprimoradas simultaneamente para deter a mulher mais forte do mundo. Depois de várias tentativas, eles perceberam que a Big Mom estava em outro patamar. Não importava quantos golpes eles acertavam, a Mama sempre saía por cima. Foi aí que Law usou seu ataque mais forte, e com esse ataque ele expandiu sua espada até os confins do país de Wano, onde só tinha lava. Após colocar seus poderes nessa espada, um buraco imenso se formou em todos os locais em que a espada dele passou. A Big Mom até que ficou bem próxima de escapar dessa, mas o Kid aproveitou essa brecha para poder jogá-la na lava. Com esses ataques combinados, Kid e Law puderam vencer e derrotar a Big Mom. Agora, assim como o Kaido, a gente não sabe se ela morreu ou se ela ainda vai voltar. Eu acredito que não. Olha, pra falar a verdade, tem possibilidade, mas eu acho que não, né? Saindo dos Yonkous oficiais, a gente vai falar daqueles que tinham o nível de Imperador do Mar, mas que não receberam esse título porque ele só foi criado recentemente pelo governo para criar um equilíbrio de poder nesse mundo. Mas se o conceito de Yonkou existisse na época do Roger, ele facilmente seria um. Roger notou que estava muito doente até que os médicos deram a triste notícia de que seus dias de vida estavam contados. Foi aí que ele chamou ao seu bando o excelentíssimo médico Crocus, que pôde dar ao Roger mais alguns anos de vida. Roger queria muito esses anos de vida a mais, para realizar a sua última e mais épica viagem de todas, que era a jornada pelo One Piece. Eles passaram por cada ilha, pegaram os 4 poneglyphs e finalmente chegaram a Laugh Tale. Jornada concluída e coube ao Roger acatar as consequências da sua vida. Ele se despediu da sua tripulação e foi em busca de uma mulher para ter um filho antes da sua morte. Após ela engravidar, Roger decidiu se entregar ao governo para que eles fizessem a sua execução. E para que o mundo inteiro pensasse que o governo capturou o famoso Rei dos Piratas, a Marinha organizou esse evento para que o mundo inteiro visse o governo matando o maior criminoso desse mundo.
Mas claro, Roger não passaria em branco. Como últimas palavras, ele fez aquela declaração que todos nós conhecemos e assim sua morte trouxe o início da grande era dos piratas. Mas a questão é, que doença é essa que matou o rei dos piratas? Eu tenho uma teoria que pode explicar isso. Por exemplo, você já reparou que no mundo de One Piece a questão de expectativa de vida é bastante abordada? O exemplo disso notório é o Luffy, que sofre bastante pela sua expectativa de vida, principalmente por conta das batalhas que quase o deixaram a um passo da morte. E é notável que o mesmo tenha acontecido com Roger. Por exemplo, o Barba Branca morreu com 72 anos, sofrendo de diversos problemas em questão de fadiga e durabilidade. Mas tem gente no mundo de One Piece que chega aos seus 80 ou 100 anos sem problemas do tipo. Então como que o Barba Branca sofreu tantas doenças desde cedo? Simples, ele acumulou um grande número de batalhas ao extremo em sua vida e acabou tendo sua expectativa de vida diminuída. O mesmo deve ter acontecido com Roger. Imagina lutar tantas batalhas, sofrendo tantos danos, assim como Luffy e Zoro sofrem. Lógico que vai ficar resquícios no seu corpo. Assim como atletas de alto nível sofrem bastante de futebol, acaba tendo várias consequências no corpo após diversas fraturas. E isso deve ter acontecido com Roger também. E por diversas vezes ele lutou contra Rox, Garp, Sengoku, Barba Branca, Shiki e outras lendas até o seu desgaste. Isso provavelmente fez com que ele estivesse prestes a morrer em diversas ocasiões, comprometendo ainda mais a sua expectativa de vida e causando danos ao seu corpo, assim levando ele à morte. Ou foi simplesmente uma doença muito grave que não tinha cura. Assim como tem muito no mundo real também. Sim, o Luffy morreu e eu vou te provar e te mostrar. A gente já fez um resumo bem explicado de como o Luffy perdeu várias vezes pro Kaido, né? Pois bem, na quarta vez em que ele foi derrotado, o jovem Luffy literalmente foi de comes e bebes, ou seja, morreu. Quando o agente da Saberpool atrapalhou a luta dos dois, Luffy acabou sendo acertado em cheio pelo Kaido. A fera já tinha acertado Luffy várias vezes, mas essa foi a pior, porque o Chapéu de Palha já estava no seu limite. E antes de ser golpeado, o Luffy já tinha declarado que esse seria o seu último golpe. Afinal, a quarta marcha já estava no limite. E já que ele estava no limite, é óbvio que uma porretada do Kaido não ajudou muito, né? E ele ficou no chão desacordado. Sua pupila nem sequer estava mais à mostra. Kid, Law e Momonosuke logo perceberam que a presença de Luffy já não estava mais no local, onde todos diziam que não podiam mais escutar a sua voz. Alguns já tinham até aceitado a morte do Luffy, afinal seu coração realmente tinha parado. Mas como você já sabe, o Luffy não morreu. Muito pelo contrário, ele voltou 500 vezes mais forte com a transformação Nika, o deus do sol. Mas a questão é que ele estava desgastado e morto. Como é que ele voltou para a luta com o poder ainda? Olha, na minha percepção, eu acho que a própria fruta do Luffy causou isso. Se você não se lembra, é dito que as Zoans têm uma consciência própria que pode manipular algumas coisas a fim dos seus próprios desejos. Seguindo essa linha de raciocínio, eu acredito que a fruta de Nika quis trazer Luffy de volta à vida. Ou seja, assim que a fruta percebeu que o Luffy ia virar saudade, né? Ele começou a bombear o seu coração com os tambores da libertação, permitindo que ele não só voltasse à vida, como também despertasse a transformação de Nika, que é a transformação acessada apenas pelos batimentos dos tambores da libertação. E se não fosse a Hito Hito no Mi fazendo o coração do Luffy bombear novamente, bater novamente, com certeza o Luffy teria morrido. Ou seja, o Luffy morreu e foi salvo pela sua própria fruta, que tem vontades maiores para esse jovem garoto. E aí, qual foi a morte mais triste na sua opinião? Lógico, tirando o passado de todos eles. E olha, o que não pode morrer é o seu like, pois seu like ajuda muito o vídeo chegar em mais pessoas. Aqui no canal, estamos trazendo 3 vídeos de One Piece por semana, então o seu like vai ajudar muito a chegarmos em mais pessoas. Eu conto com a sua ajuda. Já se inscreve no canal para receber novos vídeos, e já aproveita e assiste os vídeos que estão passando na tela. Valeu por chegar até aqui e eu te espero no próximo vídeo.